Eu sou o Zé Carlos Piotto, te convido a ficar esses 45 minutos comigo na Rádio América e na TV Horizonte e também na grata presença do Padre Joel Carreira Júnior, ao lado dele, que é o reitor do Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Roça Grande, 4/18. Padre Joel, que prazer ter a sua presença neste programa mais uma vez. Boa tarde, Piotto. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio América, você que nos acompanha pela TV Horizonte. É uma alegria estar com vocês nessa segunda-feira, dia 8 de setembro, dia que a igreja comemora a natividade de Nossa Senhora, a Mãe de Jesus. Então é muita alegria estar com vocês. Hoje nós queremos partilhar um pouquinho, depois de tantas mensagens que nós recebemos, falar um pouquinho sobre o perdão. Essa dimensão do perdão como um ato de libertação, um ato de coragem para consigo mesmo, para que a vida esteja em nós. Quero convidar você para participar, sua participação é muito importante. Manda um WhatsApp para nós, escreve lá sua mensagem pelo 31 99412 2179. 31 99412 2179. Aguardo você para construirmos este nosso encontro de hoje sobre o perdão. Muito bem, com o Padre Joel vamos falar sobre o perdão, e você que está nos acompanhando também pela Rádio América, no trânsito, no carro, no trabalho ou em casa, participe com a gente. Estamos ao vivo, 4h19. Você que assiste a TV Horizonte em Belo Horizonte, na região metropolitana, em outros estados do Brasil, seja bem-vindo. Perdoar alguém que lhe feriu é o sinal de maturidade? É maturidade ou não? É maturidade. Pedir perdão é coragem, mas e perdoar a si mesmo? Essa prática exige entender consigo mesmo e ficar bem. No programa de hoje, vamos falar sobre o poder do perdão em suas diferentes instâncias. Vamos falar, enfim, de coisas da vida. Momento de falar das coisas da vida. Muito bem, 4h20, o nosso telefone está liberado, você pode mandar a sua mensagem, lembrando que no final do programa, Padre Joel Carreira Júnior vai proferir uma bênção para a sua vida, para o seu trabalho, para que você tenha disposição e acolha no seu coração a bênção deste sacerdote. Padre Joel, uma palavra tão pequena, né? E fácil de falar, que é perdão, mas qual que é o verdadeiro significado desta palavra perdão para muitos de nós cristãos, católicos e não católicos também? Pois bem, Piotto, querido irmão, querida irmã que nos acompanha, é uma palavra pequena, mas é uma palavra que tem um efeito grandioso. Ela tem o poder de curar, ela tem poder de libertar, ela tem poder de transformar a vida, tem poder de transformar aquele deserto da nossa existência numa grande floresta, num grande jardim florido. Então, perdoar é algo muito bonito. A palavra perdão, ela tem origem no latim, perdonare. Per significa através de, donare, doar-se, dar-se. Então, nós precisamos nos doar através de uma realidade que nos aconteceu e que não foi muito boa para nós, que deixou uma marca muito profunda, que trouxe dor, que trouxe sentimentos ruins ao nosso coração ou até mesmo nos privou de alguma coisa. É através destas realidades, que nós chamamos de ruins, que nós precisamos nos doar, doando-nos através dessa graça maior que é o amor. Só é capaz de perdoar quem ama.
quem não ama, quem não amadureceu no amor, é preciso, não tem condição de perdoar. Uma vez, sabe, Piotr, eu era mais jovem e eu fui participar de uma pescaria. E nós fomos para um arraialzinho, Tapicirica, e eu fiz uma amizade com um senhor de uns 80 e poucos anos na época. E eu sempre gostei de conversar muito com as pessoas mais velhas, mais experientes na vida. Sim. Esse homem nunca frequentou escola, mas ele tinha uma sabedoria muito grande. E aí a gente estava conversando sobre essa dimensão do perdão, falando da dificuldade de perdoar, né? E ele me disse uma coisa que eu gravei no meu coração. Perdoar é a capacidade que nós temos porque amamos. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Perdoar é a capacidade que nós temos porque amamos. Quem não ama, não perdoa. Quem não ama, não perdoa. Por isso que, para perdoar, nós precisamos amadurecer. Amadurecer. O povo antigo falava assim, madroçar. Você já ouviu essa palavra? Já ouviu? Já ouvi. A palavra madroçar? Hoje, por exemplo, a gente vai lá comprar uma banana no supermercado, banana não tem gosto de banana mais. Maçã não tem gosto de maçã mais. É verdade. A nós que somos um pouco mais experientes, não velhos, experientes, nós tínhamos pomar nas nossas casas, nós comíamos ali que amadurecia no pé, agora tudo é colhido muito verde, é colocado produto químico para que é forçado ali a amadurecer. A palavra amadurecer é o processo natural, que a fruta vai amadurecendo e vai se adoçando. Aí que está a grande leitura que eu quero partilhar com vocês um pouquinho. Só perdoa quem amadureceu. Quem de fato cresceu no amor com doçura. Com doçura. Isso é muito importante. Maravilhoso, não é, pessoal? 4h27. Eu queria registrar aqui a participação da nossa ouvinte. Boa tarde, Padre Joel. Esse programa é uma bênção em todas as nossas tardes. O perdão, para mim, é libertador. Perdão é remédio divino, Padre. Primeiro, nos perdoar e depois perdoar o outro. Não ficar carregando pesos no coração. Os pilares da vida, amor, perdão e gratidão. O perdão liberta. Abraço a todos. E a Ana da cidade de Rio Acima nos acompanhando. Olha, Ana, muito obrigado pela sua participação. Estou muito contente. Você colocou aí 2 pilares, o perdão a si mesmo, o perdão ao semelhante, mas vou incluir mais um que eu gostaria também de partilhar com vocês nesse programa. Então, o perdão ele se dá sobre 3 grandes pilares. Primeiro, o perdoar ao semelhante. Não tem como fugir. Nós sempre precisamos liberar perdão para o outro, porque o outro é o diferente. O outro não é igual a mim. E uma coisa interessante, nós vamos ter oportunidade de falar mais para frente, só vou lançando algumas tempestades de ideias para que você possa ter dúvidas ou contribuir com a sua participação pelo nosso WhatsApp, ok? Eu só vou precisar perdoar o outro quando eu não amadureci. Eu vou contar uma historinha para vocês. Havia um cactus muito bonito na beira do caminho. Um caminho que era único para se levar a um lugar bonito, bucólico. Ali, quando as pessoas passavam pelo caminho e viam aquele cactus, a intenção era de tanta beleza que o cactus tinha, que você sabe que muitos de nós só sabemos ver com as mãos. E aí, tocavam o cactus. O cactus machucava o dedo. Elas tiravam, às vezes umas xingavam, reclamavam, cuspiam no cactus e iam embora. Passou uma outra pessoa que também se encantou com aquele cactus. Foi colocar a mão, o cactus furou a mão daquela pessoa, sangrou. Ela olhou para a mão, olhou para o cactus, sentindo aquela dor, olhou para ele e disse assim: eu te perdoo, e foi embora. Uma terceira pessoa também, ao passar, ela viu
a beleza do cactus. E também, movida pela beleza, foi lá tocar no cactus. O que aconteceu? O cactus machucou, feriu aquela pessoa. Ela olhou para o cactus, olhou para a machucadura, olhou para o cactus de novo, para a machucadura, sentindo dor, deu aquele sorriso para o cactus e foi embora. E aí a grande pergunta é: qual das 3 pessoas realmente perdoou? No sentido do amadroçar. A última. Porque quem está maduro não precisa dar o perdão para o outro, sabe por quê? A maturidade faz a gente compreender que é aquilo que o outro tem para oferecer. O que o cactus vai me oferecer se não espinhos? Então eu não posso perdoá-lo, porque ele não teve escolha para me ferir. Eu é que toquei nele. Então, amadurecer é isso. Quando nós olhamos para o irmão, quando nós olhamos para o outro e nós conseguimos entender que o outro tem as fragilidades, as dores e os momentos, perdoar o quê? Por isso eu preciso crescer no amor, amadurecer. É o que Deus faz conosco. É o que Deus faz conosco. Então, a primeira dimensão é o perdão ao semelhante. A segunda dimensão, não menos importante, é o perdão a nós mesmos. Como nós precisamos nos perdoar. É muito importante dar-se o perdão. Somos e temos direito de errar. Somos e temos o direito de reconhecer as nossas falhas. Somos falha. Nós não somos perfeitos. Nós, como diria São Paulo, mesmo querendo fazer o bem, nós, muitas das vezes, fazemos o mal. Não porque somos ruins, mas porque temos as nossas limitações. E o terceiro alicerce, esse aqui vai surpreender muita gente. Perdoar a Deus. Olha, nesses meus 25 anos de padre no confessionário, eu cheguei à conclusão, muitas pessoas chegam lá e precisam perdoar Deus. Porque não aceitam que Deus mandou uma doença, Deus tirou a vida de uma pessoa querida, Deus não respondeu à oração que eu fiz e carregam no coração um sentimento ruim para com Deus, como que se Deus não fosse amor, como se Deus não fosse bondade, como se Deus não ouvisse a sua oração. E fica aquela rusga, aquele medo de que Deus não é bom. E nós precisamos aprender também a perdoar Deus. Então essas três bases sólidas, nós precisamos amadurecer nela, né, Piotr? É bonito, padre, é tudo isso e muito mais no Falando de Vida. É tão bom ouvir o Padre Joel e no próximo intervalo você vai continuar ouvindo o Padre Joel falando sobre perdão e nós queremos ouvir você também. Mande a sua mensagem. Você tem dificuldade de perdoar alguém? Está com alguma coisa travando esse perdão? Mande a sua mensagem 99412-2179. Com o Padre Joel Carreira Júnior, o Falando de Vida hoje, falando sobre o perdão. Nós voltamos daqui a pouquinho, depois do intervalo, 4h31. Quatro horas 34 minutos, Falando de Vida pela TV Horizonte, Rádio América. Uma ótima tarde de segunda-feira para você que está acompanhando Falando de Vida com o Padre Joel Carreira Júnior. Ele que é reitor do Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Roça Grande. Antes eu queria fazer aqui um comunicado importantíssimo, 4h35. No dia 15 de setembro agora, nós vamos celebrar o dia da padroeira de Minas Gerais, Nossa Senhora da Piedade. E como comemoração, o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade promove um concurso cultural que se chama Mãe da Piedade.
Luz da Nossa Esperança, de 1º a 30 de setembro. O concurso está convidando você, fiel ou fiéis, peregrinos e membros da família dos devotos, para homenagearem a Mãe da Piedade, fazendo o quê? Enviando uma foto que representa a esperança registrada no santuário. O vencedor desse concurso será contemplado com uma imagem oficial de Nossa Senhora da Piedade, claro, devidamente abençoada, e os participantes poderão concorrer também com quantas fotos desejarem. O resultado do concurso será divulgado nas redes sociais do Mãe da Piedade, aliás, Mãe Piedade, no dia 8 de outubro. Combinado? Para participar, basta acessar o site arquidiocesebh, tudo junto, arquidiocesebh.org.br e preencher o formulário com seus dados. É muito simples. Depois, fazer o upload com a sua foto ou com a foto que você enviar. É um concurso muito bacana para você que é fiel, para você que deseja participar também, concurso que convida você fiel a participar conosco. Então, acesse arquidiocesebh.org.br, mande a foto que você tem, que você tirou na Serra da Piedade. Boa sorte, quem sabe a sua foto não vai ser a premiada nesse concurso que comemora também, no dia 15 de setembro, o dia da padroeira de Minas Gerais, que, aliás, Padre Joel Carreira Júnior também sabe da importância desse dia para nós, não é, Padre? É verdade. Sob o manto de Maria, no alto daquela serra, nós queremos suplicar a Deus as mais copiosas bênçãos sobre todos os mineiros, sobre cada um de nós, membros desta terra tão bonita, Minas Gerais. Lembrando que Padre Joel também está para estar lá, possivelmente, se Deus quiser, na sexta-feira, não é isso, Padre Joel? Possivelmente sexta-feira, às 15 horas, vou presidir a missa da novena. Aí Padre Joel vai estar lá da Serra da Piedade, celebrando a Santa Missa. Espero que ele não estenda o horário, né? Para a gente fazer aqui o Falando de Vida no horário certo. Brincadeira, viu, gente? É só para relaxar. Nós temos uma pergunta aqui, Padre Joel, do Luiz Cláudio Bertozzi, que acompanha atentamente o Falando de Vida. E ele fez uma pergunta aqui. Padre Joel, por favor, conclua a frase do programa passado. Eu perdi o final. O senhor disse, para eu ser bom, eu não preciso falar mal do outro, não preciso mostrar o erro do outro, não preciso diminuir o outro. Para eu ser bom, eu preciso ser bom. Só isso. Não precisa mais nada. Para ser bom, eu preciso ser bom. Jamais ninguém será melhor porque diminuiu o outro, porque apontou erros do outro. Isso não faz ninguém ser bom ou melhor. Viu? E quero te agradecer, Luiz Cláudio. Você sempre tem participado conosco aqui, viu? Ó, um beijo aí no seu coração. Muito obrigado. A sua participação nos alegra muito. Obrigado, Cláudio. Ele que está ligado com a gente também, acompanhando o Falando de Vida atentamente, sempre muito caridoso conosco, digo na participação também, lá de Poços de Caldas. Gente, no final do programa, são 4h39, Padre Joel vai proferir uma bênção muito importante. Por que eu digo muito importante? Porque vem com o carisma dele, de Santo Antônio, o carisma de Santo Antônio. O Santo Antônio casamenteiro, mas o Santo Antônio exorcista, o Santo Antônio orador. O poder de Santo Antônio tem transformado vidas. Mande o seu pedido também pelo 99412-2179. E continuando no contexto do nosso programa, falando sobre o perdão com o Padre Joel, você pode mandar a sua dúvida também. Se o seu coração não consegue perdoar ou você não tem o hábito de exercitar o perdão, Padre Joel disse então, para eu ser bom, eu preciso não criticar as pessoas. Mas para eu ser bom também, Padre Joel, eu preciso aprender a perdoar? Sim, eu preciso, não digo aprender a perdoar. Olha que interessante, vamos mudar um pouquinho o foco. Eu preciso aprender a amar.
Sim. Lembra que eu falei no bloco anterior que quem ama não precisa perdoar? Lembra a história do cactus que eu contei anteriormente? Quem ama não precisa perdoar. Não precisa dizer eu te perdoo, porque é algo que é tão natural. Nós, quando amamos, quando nós amadroçamos no amor, nós olhamos para o outro que nos feriu, que nos machucou, sabendo que ele não está no momento bom, que ele tem as fragilidades. E aí, Luiz Cláudio, vou dizer para você, ele não é ruim em si mesmo, por isso ele não merece minha crítica. Ele está no momento difícil, não é verdade? Então, quando a gente começa a amar, a gente vai para muito além daquele fato em si e a gente consegue perceber a grandeza do ser. Às vezes é uma pessoa que está machucada, que nos machuca. Às vezes é uma pessoa que está perdida e que nos machuca. Não é verdade? Me veio aqui agora à mente uma imagem. Eu não sei nadar, viu, gente? Mas eu vejo os bombeiros, os socorristas, dizendo assim, que precisamos ter muito cuidado. Às vezes precisa até imobilizar a pessoa que está afogando, porque ela é capaz, na ânsia de viver, de afogar a gente com ela. Sim. Então, às vezes é isso. Nós acabamos nos afogando com aquele que nos machucou, revidando também machucaduras na vida dele. E aí que vem o pior de tudo. Machucamos duplamente a nós mesmos. Por isso, é muito importante também exercitar o perdão para consigo mesmo. Qual de nós que nunca se pegou pensando, para que eu fui agir assim? Por que eu fiz isso? Para que eu fui falar isso? São sinais que nós estamos crescendo na maturidade para que a gente possa fazer um caminho libertador. Padre Joel Carreira Júnior falando de vida pela TV Horizonte, Rádio América, faltando 18 minutos para as 5. Faça sua pergunta ainda a tempo pelo 99412-2179. Estou esperando aqui a nossa ouvinte telespectadora terminar de digitar, é a Maria Eraimunda Elizabeth. Ela diz o seguinte: verdade, Padre Joel, acham Deus culpado porque não conseguem, acham Deus culpado porque não conseguiram salvar aquela pessoa, não dá o perdão a Deus como se ele fosse culpado por aquele acontecimento. Peço sua bênção também. Falo do Jardim Alvorada, BH. Sou ouvinte assídua do Falando de Vida. Olha, Maria Eraimunda, isso? Eraimunda? Isso, exatamente. Jardim Alvorada. Eraimunda. Eraimunda. Olha, muito obrigado pela sua participação. É verdade, viu, minha filha? Quantas pessoas... Olha, eu já escutei várias pessoas. Não vou rezar mais, não. Briguei com Deus, não vou mais na igreja, porque Deus não me atendeu, porque Deus não me ouviu, porque eu rezo e nada acontece. Nós precisamos entender uma dimensão muito grande da vida. Muitas das realidades não são Deus que não nos escuta. Somos nós que somos incapazes de perceber que precisa mudança, precisa mudar alguma coisa dentro de nós. Nos programas passados, eu não me recordo qual foi, se foi de semana passada ou retrasada, eu trouxe uma palavra grega chamada metanoia. Se nós não mudarmos a nossa mentalidade, nós vamos continuar produzindo erros. Olha para você ver uma coisa, Maria, e assim eu quero partilhar com vocês. Meu pai teve um testemunho que me chamou muita atenção. Papai era alcoólatra, chegou no nível de alcoolismo horrível, a ponto de beber álcool etílico que comprava no posto de gasolina. Acabou com a vida dele. Foi muito sofrimento. Graças a Deus, e aqui eu queria fazer até uma propaganda, sabe, Piotr? Sim. Vamos ser doadores de órgãos. Papai recebeu transplante. Papai teve uma vida, uma qualidade de vida pós-transplante, vocês não têm noção. Eu rezo, não sei quem doou, porque eles não falam conosco, mas eu sempre rezo agradecendo aquela vida que mesmo na morte
produziu vida através da família. É muito importante, seja doador, gente. Vocês não sabem quantas pessoas são beneficiadas com isso. E aí papai melhorou, papai também foi fumante. Aconteceu que o papai teve câncer na garganta. E foi um câncer muito rápido, porque ele fez uma raspagem, tirou um pouco aqui da garganta e depois ele teve metástase. E aí um dia eu estava me preparando para ir a Portugal, pregar um encontro para os portugueses lá em Fátima, e eu disse assim para o meu pai: pai, eu vou viajar, vou lá em Fátima, o senhor quer que eu peça alguma coisa a Nossa Senhora de Fátima para o senhor? Porque eu vou estar celebrando lá, eu levo o pedido do senhor. Aí papai falou assim: não, eu só quero a salvação, porque eu não quero cura, não, fui eu que procurei com as minhas mãos. Puxa vida. Olha, aquilo me derrubou, foi como Paulo, cair do cavalo. Porque eu pensei que o meu pai ia pedir cura. Meu pai pediu a salvação. Olha que interessante. Muitos de nós queremos ter resultados, mas não queremos mudar a forma de ser. Não queremos mudar aquilo que dá origem ao mal que nós queremos ficar livres. Portanto, precisamos muito, muito de metanoia. Precisamos muito de mudança de mentalidade. Às vezes, Deus não nos concede aquilo que nós pedimos, não porque Ele é ruim ou porque Ele não nos ouve, é porque nós não estamos preparados para uma nova etapa da nossa vida. 13 minutos para as 5 no Falando de Vida, Padre Joel. A Maria da Conceição está dizendo o seguinte: boa tarde, Zé Carlos, Padre Joel, por tanta dedicação, amo assisti-los. E ela diz o seguinte: perdoar o próximo é fácil, perdoar a Deus é fácil, perdoar a si mesmo é muito difícil. Na minha opinião, na minha humilde opinião, obrigado a Deus, abençoe vocês. Tenho essa dificuldade. Maria da Conceição, não é só a senhora não, viu? É muita gente. Porque muitos de nós fomos criados para não errar. Nós temos um senso dentro de nós que não nos permite a nossa fragilidade, medo do julgamento. Nós nos julgamos muito. Então nós precisamos nos libertar, entendendo que nós estamos em processo. Uma vez, sabe, Maria da Conceição, quando eu tô assim muito nervoso, muito cheio de problema, eu gosto, olha para onde que eu gosto de ir. Eu gosto de ir para um lugar movimentado e sentar ali e ficar vendo as pessoas passando. Só isso, ver as pessoas passando. Aí eu vejo roupa, eu vejo cabelo, eu vejo andar, parece que aquilo vai me desestressando. E um dia eu tava assim, fui na Praça 7. E sentei ali no degrau do Uai. E estava ali olhando e estava muito agitado. E aí eu olhava para um lado, olhava para o outro. Aí vi uma pessoa do outro lado lá do edifício Júlia Guerra, atravessando a Avenida Amazonas. E ele tinha uma camisa. E na camisa assim: por favor, tenha paciência comigo. E tinha reticências. Aí eu comecei a ver: por favor, tenha paciência comigo. E fui acompanhando o senhor com a minha cabeça. Quando ele passou por mim, na parte de trás da camisa, tinha reticência. Eu falei assim: estou em construção, não estou pronto. Olha que bonito. Que bacana. Eu sou um ser de construção. Eu tenho 55 anos. Eu não estou pronto. Eu sou um ser de construção. Eu não sei a idade da senhora, mas a senhora também não está pronta. A senhora é um ser em construção. Então, dê-se o direito de errar. A senhora não erra porque a senhora é má. A senhora não erra porque a senhora é ruim. A senhora erra porque a senhora está num processo de construção da sua pessoa. Muito bem, pessoal. Faltam 10 minutos para as 5. A gente vai preparar agora um momento muito especial do Falando de Vida, que é um momento de oração com o Padre Joel Carreira Júnior. Nós temos alguns nomes ali, outros aqui também. Você que vai mandar agora o seu nome, pode mandar no 99412 2179, com muita calma, muita responsabilidade. Perdoe a si mesmo, aprenda a perdoar,
nós estamos complementando um programa que com o Padre Joel Carreira Júnior pode se estender um pouco mais. O nosso desejo é de que você entenda, e espero que você tenha pescado aí um pouquinho da dimensão e da importância do perdão. E agora, nesse momento, com a bênção de Padre Joel Carreira Júnior, onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, em outras cidades, que você possa também receber essa bênção, que com certeza absoluta vai fazer a diferença na sua tarde, na sua vida, e vai ajudar para que você pense bem na hora de magoar alguém ou de perdoar alguém, como nós aprendemos aqui com o Padre Joel. Que Deus possa nos ajudar e recebamos essa bênção com muito carinho. Eu queria colocar nesse finalzinho, Padre Joel, a Keila Rodrigues Ferreira, que está nos acompanhando também, e ela diz: Padre Joel, perdoar não é esquecer, mas como lidar com esse não esquecer? Um grande abraço para todos vocês de Roça Grande. Keila. No finalzinho a gente resume para ela, se for possível. Acho importante. Keila, é muito importante isso. Você falou uma coisa bonita. Perdoar não é esquecer. Eu digo sempre, só esquece quem tem Alzheimer. Perdão não é esquecimento. O perdão, nós vamos lembrar, eu falo de experiência própria, Keila. Nós vamos lembrar de toda a situação, nós vamos lembrar da dor que nos causou, nós vamos lembrar das consequências funestas que aquilo causou em nós. Só que nós não sofremos mais. Passou. Eu liberei o perdão. Está na minha memória, está na minha história, não se apaga. Só que aquela dor não dói mais. Aquela dor não me joga para baixo. Aquela dor não provoca em mim a raiva, a ira, o desejo de vingança. Eu liberei o perdão. Olha o conceito da palavra perdão que eu coloquei no início para nós. O que é o perdão? O perdão é através de doar-se. Então, ou seja, através daquela dor causada, você doou-se àquela pessoa. E você se doou como? No amor, porque só quem ama perdoa. Por isso, eu sugiro que em vez da gente buscar muito, muito perdoar, vamos procurar amar. Amar. Vamos pedir a Nosso Senhor a graça de amadroçarmos no amor, porque quanto mais amarmos em profundidade, menos perdão nós vamos precisar dar. Porque a história do cactus, eu estou falando a partir daquela história do cactus que nós falamos no primeiro bloco, porque eu vou entender que o outro não podia me dar outra coisa senão aquilo. Era o momento do outro. Eu vou dar o direito ao outro de errar também. Eu vou dar direito ao outro de ser a sua dor e a sua delícia. Então, quando o outro me fere, ele está no momento de dor dele. E eu não preciso provocar mais dor revidando. Eu preciso apenas amar. Amar como Jesus amou. Bom, padre, nosso tempo está chegando quase ao finalzinho, mas eu queria ler essa pergunta aqui e já contextualizando. Alguém escreveu, a Sônia Rezende também está no nosso momento de oração. Ela diz: peço perdão a Deus, padre, por tantas intolerâncias, pela falta de paciência. Que Deus tenha misericórdia de mim. E alguém que nesse momento final, talvez no desespero, por favor, padre, reze por mim. Lourdes Venceslau, obrigado a todos, boa tarde. Vamos rezar sim, viu, Lourdes? Nós precisamos nos sustentar uns aos outros, coração. Perdoar é fácil? É e não é. Depende da intensidade da machucadura que foi causada em nós. Portanto, vamos perseguir, você que está nos ouvindo, nos acompanhando. Se eu pudesse dar um conselho para você, eu diria assim: persiga a maturidade do amor. Cresça no amor.
aprofunde o amor. Busque amar como nosso querido Padre Zezinho cantou para nós. Amar como Jesus amou. E você vai perceber que as mágoas, o mal, o lixo que o outro jogou em você, serão todos dirimidos pelo amor. E quero convidar você, se me permite, sábado agora é dia 13, e todo dia 13, lá no Santuário Arquidiocesano Santo Antônio em Roça Grande, Sabará, nós temos o dia votivo de Santo Antônio. Vai sair sábado. Então nós temos às 8 horas da manhã na Ermida a nossa missa com a bênção do exorcismo, para exorcizar a falta de perdão, exorcizar a mágoa. As pessoas acham, sabe, Pioto, que exorcismo é pôr capeta para fora. Mas não é só isso. É muito mais. É exorcizar o mal-estar, as mágoas, os ressentimentos, a falta de perdão para conosco. É tirar. Exorcizar significa colocar para fora, tirar de dentro, colocar para fora. Então venha participar conosco, sábado às 8 horas da manhã na Ermida, às 3 horas da tarde também na Ermida, lá em Roça Grande, nós temos a missa da saúde, onde eu quero rezar pela sua saúde, você que está doente, você que está fazendo um tratamento de saúde. Olha, não há doença que Deus não cure. E pela intercessão de Santo Antônio, nós vamos rezar, ungir você com óleo sagrado. E à noite, às 19 horas no santuário, a missa com a bênção do exorcismo. É a festa da Santa Cruz. E aí eu quero convidar você para levar uma cruz. Compra uma cruz, leva lá para o santuário, eu vou abençoar essa cruz, eu vou ungir essa cruz para que você coloque lá na sua casa, para que essa cruz, que é sinal de salvação, faça a salvação de Cristo entrar na sua casa, na sua vida e na sua família. Venha celebrar conosco em Roça Grande, vou ficar muito feliz com a sua presença, viu? Muito bem, agora sim, faltando 3 minutos para as 5, momento de oração com Padre Joel Carreira Júnior. Receba esta bênção. Queremos invocar a bênção de Deus sobre os nossos ouvintes, o Luiz Cláudio de Poços de Calda, a Maria Elizabeth do Jardim Alvorada, Maria da Conceição, a Keila Rodrigues, o Nilo de Sabará, os membros da comunidade Cuidar, de um modo especial, a Mariana Chevitarese, que está no Espírito Santo e sua família, a Dona Terezinha do São Geraldo, Sônia Rezende, Lourdes Venceslau, e a você que nos acompanha. Vamos, se você puder, inclinar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos invocar, pela intercessão de Santo Antônio, o perdão. Eis a cruz do Senhor. Fugi potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. E pela intercessão de Santo Antônio, conceda-te o Deus Todo-Poderoso a graça de crescer no amor para perdoar os seus ofensores. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olha, um beijo no seu coração. Muito obrigado. Até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Obrigado, Padre Joel. Lindo programa. Faltando 2 minutinhos para as 5. Você continua na TV Horizonte com nosso grande amigo, querido Assir Antão. Um grande abraço, Assir. A bola é sua. Nós continuamos juntos daqui a pouquinho na Rádio América, no Trânsito Livre, o programa de hoje que teve a produção de Maria Eduarda Mariano, nas trilhas e mixagem o Valdemar Martins, na produção executiva a Tereza Carvalho, nos trabalhos técnicos o Baldino Souza e Fernanda Lousada, na coordenação de marketing comercial o Richardson Miranda, na coordenação de jornalismo da Rádio América a Lídia Procópio, na coordenação de jornalismo da Rádio América, Lídia Procópio, na coordenação de jornalismo da TV Horizonte, o nosso Rafael Campos, na direção da Rádio América e TV Horizonte, Ana Paula Damasceno, e na direção da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidelis. Obrigado pela audiência. Amanhã, Falando de Vida, às 4 da tarde. Mais uma vez, obrigado pelo carinho do Padre Joel Carreira Júnior. Um abraço a todos vocês de Santo Antônio de Roça Grande.